Olá, pessoal. Bem-vindos à aula 6, sequências e séries da playlist de sequências e séries. E mais uma aula para falar de um teste de convergência ou divergência, né? Dependendo, existem testes de divergência também. Até agora só vimos teste que converge, né? Mas vai ter um teste, no caso especificamente, chamado de teste da divergência de sequências, que ele trata a divergência, garante a divergência. Então, nessa aula, a gente vai tratar, como eu falei no finalzinho da aula anterior, a gente vai tratar como se fosse uma sequência, que eu possa enxergar ela como uma composição, essa composição vai estar entre aspas, de uma função com uma sequência, que é meio estranho você falar de composição de função e sequência, porque cada uma mora num mundo diferente, tá certo? Mas como função, e a sequência, lá na primeira aula eu falei isso, ela pode ser vista como uma função, é como se eu estivesse fazendo a função f e a sequência AN e fazendo a F bola AN. É mais ou menos essa a ideia, e o F bola AN é o nosso objeto de estudo. Vocês vão perceber que na prática isso é bem mais claro. Então, janela abrindo aqui para vocês, bancada sendo transmitida em instantes. Aliás, janela abrindo para mim, para a bancada ser transmitida para vocês, para a gente já começar a nossa aula. Então, o título, ó, até eu coloquei no título como sendo teste de convergência de sequência composta com função contínua. É importante que a função seja contínua, tá? Pessoal, veja bem, o teorema, não vamos destruir o teorema, destruir assim, no sentido, vamos debulhar ele, não vamos ler igual ele está aí para vocês entenderem melhor o que vai acontecer, ó. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: o que a gente vai calcular é um f de AN. Tá certo? Então, ó, tudo isso daqui é se acontecer, eu consigo calcular o limite de f de AN. Vamos primeiro tentar entender o que é f de AN, que aí fica mais claro para vocês entenderem. É como se fosse eu ter uma f de x e eu ter uma sequência AN, e como está bem escrito aqui, é como se eu pegasse disso daqui f de AN, que é o cara que está aparecendo aqui, tá? Ó, esse f de AN é o interesse do nosso problema, é o que a gente quer calcular. É como se fosse, ó, bem entre aspas, a F composta com a AN. Tá certo? Ou seja, eu joguei a AN dentro de uma F. Quem é a N e quem é F? Agora, isso daqui sim a gente vai partir para esses problemas. A AN é uma sequência que eu vou perceber que está dentro de uma função. Ou seja, esse AN é um problema auxiliar. Ele não é o problema geral. O meu problema geral é o F de AN agora. Ok? Sequência composta com função. Ó, sequência composta com função contínua. Beleza? Ou função composta com sequência, se assim você preferir. Beleza? Isso daqui é o meu problema original. Então, eu tenho aqui dentro uma sequência AN de forma que eu deva saber calcular o seu limite. Certo? Essa AN, ela está dentro desta F. Quem é F e quem é N? F é a função que vai estar sendo regida no meu problema geral. Vocês vão, pelo exemplo, vocês vão bater de cara quem que é a função. Não é difícil de ver. E eu tenho uma sequência AN dentro, por isso é a composta, desta função. Ok? Eu preciso saber calcular esse limite aqui. E mais do que isso, ele tem que dar L. Esta é a primeira situação. Primeira situação é que eu preciso saber calcular o limite de AN desse meu problema auxiliar aqui. Isso aqui é uma sequência auxiliar que está dentro de uma função e o nosso problema original é calcular a composição da F com a AN. Composição aqui eu estou usando o termo meio que, digamos, não sei nem a palavra na língua portuguesa, é porque não faz sentido compor, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Mas eu vou usar como composta, que assim a gente se entende dentro das ciências exatas, pelo menos. Isso daqui dá L. A segunda situação, veja bem, esse limite de AN é L. Eu preciso saber calcular esse limite dessa sequência auxiliar, que está dentro da função, que é o meu problema principal. Ok? Deu L. A segunda informação, ó, se isso acontece. Ok, sei calcular. E a F é contínua em L, então quer dizer que 2, a F é contínua em L. Pessoal, o que significa uma função ser contínua em L? Significa, lá dos cursos de cálculo, que o limite de f de x, quando x tende a L, é igual a f de L. Isso aqui eu só coloquei para caráter de informação, tá? Porque na prática a gente vai ver quem é a função
e a gente sobe e bater o olho na função, a gente sabe que ela é contínua, naquele valor L. Só que é o seguinte, o L daqui é o mesmo L daqui. Tá vendo, ó? É o mesmo L. Então, o que o teorema fala? Que o limite de f de AN é eu calcular o f de L. Presta atenção. Eu tenho a f, eu tenho a n. Pela AN, eu calculo e descubro que dá L. Se eu sei quem é L e eu tenho a f, então é só calcular o f de L para eu obter o f, o limite do f de AN. Justamente essa é a ideia, tá vendo? Ó, f de x é igual a f de L, então isso aqui dá o limite de f de AN. É só jogar o AN aqui dentro. Tá claro? Parece ser difícil, né? Mas antes de eu apresentar o exemplo, já vou colocar aqui para vocês. É simples. Você olha para a sua sequência que você está calculando. Desta sequência, você vai extrair duas informações, uma f de x e uma AN. De forma que essa AN está dentro dessa f. É você quem tem que obter essa informação. Aí você estuda o limite da AN, depois vê se a função é contínua e calcula o f do limite da AN que você obteve, que é o resultado do teu problema. Parece ser difícil? Parece, mas não é. Vamos lá. Limite de seno de 1 mais 1 sobre n ao quadrado. E aí? Se eu for querer usar esse resultado dessa sequência composta com a função, ou a função composta com a sequência, melhor dizendo, como que eu... Quem seria a minha f de x? Etapa preliminar. Quem seria a minha f de x e quem seria a minha sequência AN? Que tal se a gente chamar f de x de seno de x e o meu AN de 1 mais 1 sobre n ao quadrado? E aí? O que vocês acham de chamar essa daqui? Porque quando você fizer isso daqui, todo mundo concorda comigo que f de AN é seno de AN, que é seno de 1 sobre 1 mais n ao quadrado. Logo, o que a gente quer calcular, ó, logo, o que a gente quer calcular é o limite, o exercício deu isso, né? Isso aqui é só a flu-flu, tá, gente? Isso é o que o exercício pediu para eu calcular. Não é isso? Que pela teoria, pela construção do meu problema, é o f do AN. Mas como que a gente calcula o limite do f de AN? Ele dá f de L, aonde L é o limite do AN auxiliar e o f é a função que eu escolhi no meu problema. Bom, bora começar a fazer esses problemas então. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o limite de AN. Quanto que dá o limite de AN? É o limite de n tendendo ao infinito. Quem que é meu AN aqui no problema? É 1 sobre 1 mais n ao quadrado. Gritantemente esse exemplo, bom, isso aqui dá zero, né? Então, limite de constante, dá zero porque o n está indo para infinito, né, gente? Então, vai dar zero. Ou seja, esse cara aqui, ó, dá 1, o limite de AN dá 1. Ele, na minha teoria, é meu L. Certo? O limite de AN é L, ok? Segunda parte, eu tenho que analisar se a função é contínua em L. Quem que é a minha função? Seno de x. Pergunta, qual é o gráfico da função seno? Seno, agora que é seno de x, x é real mesmo, tá? É a curva. Seno sobe, menos 1, 1, menos 1, 1, passa e tal, e fica oscilando infinitamente, de menos a mais infinito, onde o máximo é 1, o mínimo é menos 1, e assim por diante. Então, a gente vai escrever aqui, ó, na segunda parte, né, eu chamei de 1, que é como se fosse o limite, agora ela é contínua, então vou chamar de 2. Como f de x é contínua para todo x pertencente aos reais, em particular, f de x igual a seno é contínua em x igual a 1. Pessoal, por que eu escolhi 1 e não escolhi... Por que, em particular, eu escolhi o x igual a 1? Porque a função tem que ser contínua, f de x é contínua em L. É o que o teorema fala. Limite de ANL é... A função é contínua em L? É. Como que calcula o limite de f de AN? Então, é só calcular o f de L. Logo, portanto, né? Portanto,
Pelo teorema que a gente acabou de fazer, portanto, pelo teorema que a gente acabou de fazer, limite de f de AN, que é o que a gente quer fazer, dá f de L. Mas a gente viu que f de AN, só estou passando a limpo aqui agora, era o seno de 1 sobre 1 mais n ao quadrado, ou seja, meu problema original, isso vai dar f de L. Mas quem que é a f? É seno. E quem que é L? É 1. Portanto, deu seno de 1. Acabou. Para quem não entendeu, ó, lembra aqui que f de x é seno de x e que L é 1. F de L, então, é seno de 1. Ok? Acabou o meu problema, é só isso. Vamos repetir para reforçar a ideia com mais 2 exemplos aqui. Eu tenho mais 2 exemplos para a gente terminar essa aula já. Olha aí. Ln de 2 mais 3n. Quem que é a função que está regendo e quem é a sequência auxiliar do meu problema? Acho que agora dispensa os comentários. É só eu chamar f de x de Ln de x e a minha sequência AN vai ser 2 mais 3 sobre n. Né? Bom, fica claro aqui que o limite de f de AN é o que a gente quer calcular. Tá vendo? Ó? Isso aqui é o limite. Isso aqui eu só estou dando uma observação. Já defini quem que é f, quem que é meu AN. Quem que é f de AN? É o Ln de 2 mais 3n. Ou seja, ó, tá claro, né? Acho que nem preciso ficar repetindo mais, que vocês entenderam já do primeiro exemplo isso. Se a f é Ln de... Se quiser coloca Ln de AN. Ln de AN, então Ln de 2 mais 3n. Ok? Então, isso daqui é o que eu quero calcular. Só que, se eu conseguir calcular esta sequência, que eu sei calcular, e eu souber que esta função é contínua no valor L, então é só calcular o f de L. É o que o teorema fala. Primeira coisa que eu vou fazer, então, quem que é? Calcular o limite do AN. Certo? Calcular o limite do AN, porque é justamente o teorema, ó. Limite de AN é L, e depois a segunda parte verificar se ela é contínua no mesmo L que eu acabei de encontrar aqui. Bom, limite de AN, nesse caso aqui é 2 mais 3 sobre N, que é igual a 2. Esse cara é quem? Pela minha teoria, meu L. Ok? 2. F de x igual a Ln de x é contínua para todo x maior do que zero. Em particular, é contínua para... Qual é o valor de x que me interessa? Ela é contínua para x igual a 2. Por que isso daqui? Porque esse cara é meu L. Moral da história. Se o limite de AN é L e a função f de x é contínua em L, se limite de AN é L e f é contínua em L, então o limite de f de AN é f de L. Portanto, o limite de f de AN, com n tendendo ao infinito, é o f de L. Ou seja, o limite de Ln de 2 mais 3 sobre n, que é o nosso f de AN, é o nosso problema original, ele vai dar o f de L. Quem é a minha f? Ln de x. Quem que é o L? É 2. Então, f de L é Ln de 2. Repetindo, para quem não entendeu isso aqui, f de x, nesse meu exemplo particular, é Ln de x, e meu L é 2. Então, f de 2 é Ln de 2, e Zfmi nesse meu problema. Tá? Pessoal, agora esse último exemplo, eu vou passar ele bem rapidão, porque vocês já entenderam a ideia, para a gente já poder encerrar nossa aula. E fazer um comentário sobre esse exemplo. Pessoal, eu resolvi ele de duas formas, justamente para reforçar a ideia de que não é porque eu estou dando o teste desse teorema 4, que é o quarto resultado, que só dá para resolver por ele. Isso aqui dá para se resolver de duas formas. A primeira eu vou resolver de acordo com a aula de hoje. Qual é a primeira forma? Certo? Vou rapidão aqui. Quem que é a função que está regendo aqui? A sequência tem que estar dentro de uma função. Se tudo isso está elevado ao cubo, eu peguei a função f de x igual a x ao cubo,
Vou fazer rapidão agora que vocês já entenderam a ideia. E o meu AN vai ser 2 mais N mais 1. Ok? Lembrando que a gente está calculando o limite de F de AN. Tá? É o limite. Veja bem, tá vendo que F de AN... Se eu escolho F desta forma e AN desta forma, F de AN é jogar o AN dentro da F, ou seja, vai dar 2 mais N sobre N mais 1, tudo isso ao cubo, com N tendendo ao infinito. E isso aqui é o nosso problema original. Ok? Aí agora eu vou resolver por esse teorema. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o limite de AN com N tendendo ao infinito. Então esse é o limite de N tendendo ao infinito de 2 mais N sobre N mais 1. A gente já resolveu esse limite em uma determinada aula aí, não lembro qual o número da aula que foi, mas foi do primeiro teste, acho que foi a terceira, agora eu lembrei, foi a terceira aula, gente, esse limite aqui dá 1. 2, o limite de N sobre N mais 1, né? Com esse 2 dá 2, então 2 mais 1 deu 3. Esse é meu L, certo? F de x igual a x ao cubo. Pessoal, vamos ganhar tempo? Não, vamos escrever certinho, vai. É contínua para todo x real. Em particular, para x igual a 3, que é meu L. Certo? Ela é particular para qualquer valor. Então, em particular, ela vale para esse cara aqui também. Logo, o limite de AN é L e F é contínua em L. Portanto, o limite de F de AN, ele dá quem? Ele dá o F de L, 6 somente 6, escrevendo, então, quem que é o limite de F de AN? O limite de 2 mais N sobre N mais 1 elevado ao cubo. Isso daqui, então, vai dar o F de L. Quem que é F? X ao cubo. Quem que é L? É 3. Então, ó, sempre colocando aqui, ó, F de X nesse meu exemplo é X ao cubo e meu L é 3. Então, isso aqui vai dar 3 ao cubo, que é 27. Ok? Segunda forma de se resolver isso daqui. Propriedade. Resolvi isso. Quando eu bati o olho nesta potência, eu já pensei nessa propriedade. Tá certo? Dava para resolver por esse teorema 4 da aula de hoje, mas dá para resolver por esta propriedade aqui, ó. Limite de AN elevado a P é igual a limite de AN elevado a P. Lógico, desde que AN e P sejam positivos. Lembra disso? É por essa propriedade que eu resolvi. Bom, tomando, de novo, ó, tomando o AN como sendo 2 mais N sobre N mais 1 e o P igual a 3. Certo? E o P igual a 3, ambos são maiores do que 0, né? Isso aqui nem precisa. Bom, 3 é maior do que 0, não precisa nem comentário. 2 mais N sobre N mais 1, esse número aqui é sempre positivo. É número positivo dividido por número positivo, então é positivo, mais 2 é positivo. Ok? Temos o quê? Que o limite de AN elevado a P, pela propriedade que a gente acabou de ver, isso é o limite de AN elevado a P. Eu vou colocar isso aqui direto, tá? C e somente C o quê? C e somente C vai dar, com N tendendo ao infinito, limite de N tendendo ao infinito de 2 mais N sobre N mais 1 elevado a 3, que é igual a... Pessoal, quanto que dá esse limite aqui? Esse limite, a gente acabou de falar, ele dá 1. Então, esse aqui vai dar 2 mais 1 elevado a 3, que é 3 ao cubo, que dá os mesmos 3 ao cubo, que dá o mesmo 27. Perfeito? Na prática, a gente está lidando com essa propriedade, e esse teorema, eles acabam se relacionando a depender de quem é a função. Bom, com isso, pessoal, a gente encerra essa nossa aula 6 com esse quarto teorema
dizendo para vocês exatamente isso, que não existe um único resultado. Eu estou tentando reforçar isso aula a aula praticamente. Então, a gente já tem 4 resultados até aqui. O da função, que vai para o infinito, cujos pontos da sequência estão sobre o gráfico da função, que é o primeiro resultado. O segundo foi o teorema do confronto. O terceiro, que é o teste, né, do confronto, que foi aquela aula do teorema do confronto com as propriedades. O terceiro foi o da absoluta, da aula anterior, e esse quarto agora, que é esse de composição de função com sequência, se é assim que nós podemos chamar. Na próxima aula, nós vamos ver um que está relacionado com uma função exponencial, quando a base é um número elevado a n, tá certo? A gente tira uns artefatos em cima disso. Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula, e dúvidas é só vocês escreverem. Por favor, pessoal, indiquem meus vídeos para os seus amigos, eu espero que esteja ajudando vocês pra caramba. Então, portanto, se inscrevam e me ajude se inscrevendo no canal também. Então, valeu, um grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau.